O versículo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E o que significa isso? Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós aprendemos que existe um ensino chamado ensino de imposição de mãos. E o autor de Hebreus faz alusão a isso no capítulo 6. Vire as páginas da sua Bíblia, você chega no capítulo 6 de Hebreus, e você encontra o autor de Hebreus fazendo menção, fazendo alusão a esse ensino específico, o ensino sobre a imposição de mãos. Então veja aí, capítulo 6 de Hebreus, é um capítulo temido pelos seminaristas, pelos estudiosos, porque ele parece falar sobre perda de salvação. Então, os teólogos calvinistas, reformados, os teólogos de tradição reformada, muitos seminaristas e estudiosos nessa direção, temem esse capítulo, achando que esse capítulo representa uma ameaça para a doutrina da segurança eterna. Mas, evidentemente, esse capítulo só representa uma ameaça quando ele for mal compreendido. Na realidade, nós nem vamos entrar na parte mais difícil do texto. Eu só quero apontar para os irmãos versículos 1 e 2. Veja o que diz. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, veja, princípios elementares, aqui o texto se refere a doutrinas básicas, a coisas básicas, fundamentais, as primeiras lições que os cristãos devem aprender quando estudam a doutrina do Senhor. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, diz o texto, não lançando de novo a base, e aí vem as doutrinas que são doutrinas elementares. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, tudo isso é beabá para a doutrina cristã. O ensino de batismos, isso é beabá para a doutrina cristã, isso é leitinho, isso é leite para beber, para bebezinho. Os cristãos maduros já conhecem tudo isso, já entendem tudo isso, já sabem tudo isso, e continua, e da imposição de mãos, é o ensino sobre a imposição de mãos, segundo o autor de Hebreus, isso também é um princípio elementar, básico, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo, essa lista toda, essa lista completa, é uma lista de doutrinas bem elementares, as doutrinas primárias da fé cristã. Qualquer cristão tem a obrigação de conhecer essas doutrinas aqui. Para aqueles que ainda não conhecem, então, pelo menos uma delas, a doutrina da imposição de mãos, que é uma doutrina elementar, básica, então nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso para aqueles que ainda não sabem. A imposição de mãos, no Novo Testamento, aparece no ministério de Jesus para a realização de curas. O Senhor Jesus, quando curava alguém, ele impunha as mãos sobre a pessoa. Nós vemos os apóstolos também fazendo isso. É uma prática comum no Novo Testamento você ver quando há um relato de uma cura, de um milagre sobre alguém que estava ali doente, aleijado, até acometido de males terríveis, incuráveis. O Senhor então impunha as mãos. Ou os apóstolos impunham as mãos. E aquela pessoa então era curada através, inclusive, desse gesto. Nós vemos também os apóstolos fazendo isso em algumas ocasiões para conceder o Espírito Santo. Em algumas ocasiões na Bíblia isso acontece. Mas aqui nas epístolas pastorais e em outras partes das epístolas de Paulo, imposição de mãos não é para isso. Imposição de mãos nas epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são essas 3 epístolas. Nas pastorais, imposição de mãos é um gesto solene, é um símbolo solene de transmissão de autoridade a alguém, ou de investidura de alguém numa função ministerial. É isso que é imposição de mãos no Novo Testamento, especialmente nas epístolas pastorais. Se os irmãos olharem, nós voltando para 1 Timóteo, irmãos olharem o capítulo 4, vejam o capítulo 4, esse é o ensino da imposição de mãos, esse é o leite doutrinário que temos que conhecer. Há muitos erros nesse campo, que a gente vê de pastor impondo a mão para lá e para cá, o pastor vive assim, né? Tem pastor que vive assim o tempo todo, né? E crentes também vivem assim o tempo todo, impondo mão para lá e para cá. Vamos aprender quando usar isso e como usar isso. Então vejam, 1 Timóteo 4,14
diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, diz o apóstolo Paulo, o qual te foi concedido, ele está falando a Timóteo, pastor, mediante profecia, e aí vem com a imposição das mãos do presbitério. Aqui, a palavra presbitério é o conjunto de presbíteros, e há uma referência aqui à investidura de Timóteo na função pastoral. Nesse momento, quando ele foi investido na função pastoral, houve a imposição de mãos de um grupo de presbíteros. Um grupo de presbíteros ali naquele dia impôs as mãos sobre ele, conferindo a ele então a autoridade. Veja, se você voltar um pouquinho a página, as páginas, ir um pouquinho para frente, não voltar, mas ir um pouquinho para frente, você vai ver 2 Timóteo 1,6, diz assim, são 2 páginas apenas, vire aí para frente, você vai ver 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Novamente, o apóstolo Paulo menciona a imposição de mãos aqui, certamente no momento da investidura de Timóteo. Note bem, esse gesto é um gesto que ele é aplicado a pessoas. Eu estava folheando um jornal batista recente, e eu vi lá alguns pastores impondo as mãos sobre a pedra fundamental de um terreno, de uma construção de uma igreja. Então iam construir uma igreja, né, e fizeram uma pedra fundamental. Os batistas costumam fazer isso, é muito comum. Aqui deve ter uma pedra fundamental, aqui na nossa igreja deve ter. É muito comum isso. As pessoas fazem uma caixinha, põem os nomes dos membros fundadores e fica ali. Se algum dia acontecer um terremoto, como aconteceu no Japão, e desabar tudo, eles acham aquela caixinha, tem lá o nome dos fundadores, tudo ali bonitinho, os versículos bíblicos. É uma lembrança para os arqueólogos do futuro, né? Então, é costume no nosso meio isso. Mas fizeram, inclusive, isso e fizeram a imposição de mãos sobre a pedra fundamental. Isso não existe na Bíblia. Imposição de mãos é algo feito sobre pessoas, para delegar às pessoas uma função, para que a pessoa realize uma obra ministerial. Não é sobre coisas. Eu não posso orar impondo as mãos sobre o piano, impondo as mãos sobre o banco, impondo as mãos sobre o computador. Eu não posso fazer isso. Imposição de mãos é algo que eu faço tendo uma pessoa como objeto daquela mesma imposição. E outra coisa importante, imposição de mãos é algo feito pelos oficiais da igreja, não é pela igreja toda. Não é a igreja inteira que impõe as mãos sobre alguém. Eu já vi também fotografias, já participei de cultos em que todo mundo estendia a mão para impor as mãos sobre alguém. Isso não existe no Novo Testamento. Não existe isso. Aqueles cultos você vê todo mundo assim, né? Parece até um exército de nazistas, né? Todos assim, né? Aquelas fotografias, todo mundo impondo as mãos. Não há nenhum fundamento para isso na Escritura. Na Escritura, quem impõe as mãos são as autoridades da igreja. Por quê? Porque ele é um gesto simbólico de transmissão. Os oficiais da igreja receberam a autoridade da igreja. Eles agora então, autorizados pela igreja, eles solenemente impõem as mãos como as autoridades que a igreja escolheu para transmitir aquele homem a autoridade. Se a igreja toda impor as mãos sobre alguém, isso significa que as autoridades da igreja, elas são desnecessárias. A igreja inteira impor as mãos sobre alguém é como se fosse um discurso silencioso dizendo: nós não precisamos de oficiais na igreja e de autoridades aqui nesta igreja. É uma igreja anárquica, uma igreja sem governo. A nossa igreja é anárquica, não tem governo. Nós mesmos impomos as mãos sobre as pessoas, não precisamos de autoridades aqui. Isso é dito silenciosamente por quem promove imposição de mãos por parte de toda a igreja. Na Bíblia, em Atos, no capítulo 6, se você olhar, Atos, no capítulo 6, você vai ver o que acontece na investidura dos diáconos. Veja Atos 6. Esse é o ensino básico da imposição de mãos. A Bíblia ensina, há uma doutrina sobre imposição de mãos. Veja Atos 6, Atos 6:6, veja o que diz. O texto fala que levaram os candidatos ao diaconato para os apóstolos. E vejam, apresentaram-nos perante os apóstolos. E quem impôs as mãos?
E estes, quem? Os apóstolos. Os apóstolos orando, lhes impuseram as mãos. São os líderes da igreja, os apóstolos da igreja, que impõem as mãos sobre a pessoa, não é a igreja inteira. Veja no capítulo 13, aqui é o envio de missionários, é a investidura de alguém na função missionária. Veja capítulo 13, observe. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha os líderes aqui. Vejam os oficiais. Capítulo 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O sujeito dessa frase, impondo sobre eles as mãos, é o grupo que foi mencionado no versículo 1. Os líderes da igreja. Os líderes da igreja, impondo sobre Barnabé e Saulo as mãos, despediram esses dois homens para que eles fossem missionários. Então nós temos que aprender essa verdade. Se algum dia formos enviar um missionário, se algum dia formos consagrar um diácono, como já fizemos várias vezes, se algum dia formos consagrar um pastor, quem vai impor as mãos são os líderes da igreja, não é a igreja toda. São os líderes da igreja. Ah, e esse pastor ele toca violão, vamos também impor as mãos sobre o violão dele. Não impõe as mãos sobre o violão dele. Só se impõe as mãos sobre pessoas, não sobre instrumentos. Hoje em dia isso virou uma bagunça, é até superstição hoje em dia. E o que o apóstolo Paulo ensina acerca disso? Sobre a imposição de mãos, sobre investir alguém numa função ministerial. O que ele fala? O que ele ensina? Ele ensina que o pastor não pode ser precipitado. Ele fala: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Por que impor as mãos sobre alguém é algo sério? Por que Paulo trata disso aqui? Paulo trata disso aqui porque Timóteo estava vivendo numa cidade difícil e precisava de pastores. E numa necessidade urgente de pastores, pode acontecer de alguém ser investido na função pastoral sem ter condições de ser investido nisso, sem ter condições de exercer essa função. E as tragédias que isso traz são simplesmente irreparáveis. Eu conheci há alguns anos um jovem que queria muito ser pastor. Muito. Era um sonho que ele tinha, surgiu esse sonho na vida dele depois, ele não era tão jovenzinho assim, mas surgiu depois de algum tempo na vida dele, esse desejo, queria muito ser pastor, e ele encontrou um pastor disposto a ordená-lo. E ele veio falar para mim. Ele falou para mim: olha, pastor Marcos, eu vou ser ordenado ao ministério pastoral. Eu quero ser pastor. E eu disse a ele: você não pode ser pastor. Você não pode, eu sou o seu amigo, mas eu sou contra totalmente você ser pastor. E ele disse: por quê? Eu falei: porque você não sabe nem ser membro de igreja. Nem membro de igreja você sabe ser, nem na igreja você vai. Você não sabe o que é conectar-se a uma igreja, você não sabe o que é andar com os irmãos, você não sabe o que é lutar o dia a dia da igreja ao lado de irmãos comuns. Você nunca fez isso. Você não tem uma história de vida ali com os irmãos, de batalhas, de serviço, de dedicação, nada disso você tem. Se nem ovelha você sabe ser, se nem membro de igreja você sabe ser, como você quer ser um pastor? Mas ele insistiu muito, queria ser pastor, e precipitadamente foram impostas as mãos sobre ele. E ele foi investido na função pastoral. Eu não fui, disse que era contra, não fui. E ele foi para o ministério pastoral. Ficou 1 ano no ministério pastoral. 1 ano. Saiu, abandonou, nunca mais quis ser pastor na vida. Tem pavor. Você fala para ele de ser pastor, ele sai correndo. Ele fica desfigurado se você disser para ele que ele deve voltar para o ministério pastoral. Não quer mais. Não quer. Ficou apavorado quando enfrentou o ministério pastoral por 1 ano. 1 ano apenas. E o problema não foi a frustração dele. Ele tinha aquele anseio, queria ser um líder na igreja, queria ser uma pessoa de projeção ali na igreja, talvez, não sei. Mas o problema não foi só isso. O problema foi que no exercício do ministério pastoral, ele destruiu com os seus conselhos
vidas de forma irreparável. Irreparável. Não há como consertar o que ele fez. Não tem jeito. Porque o pastor, ele lida com certos dramas, certos dilemas difíceis. E o homem que é jogado precipitadamente nessa função, quando ele se vê diante de dramas escabrosos, de situações que têm um grau de complexidade que ele se vê perdido no meio de tantas coisas, o homem que é lançado nesse cenário de forma precipitada, sem preparo, sem condições, ele acaba sem saber o que fazer. Ele se vê perdido e dele é exigido um parecer. Você tem que me orientar. O que você disser, eu faço. Eu estou numa situação, não sei que rumo tomar. O que você, pastor, disser, eu vou fazer. E ele se vê pressionado por aquele drama. Ele se vê diante daquela situação que ele nunca enfrentou na vida. E ele então emite um parecer. Ele emite uma orientação. Ele emite um conselho. E a pessoa, com toda a confiança, faz. E aí, o conselho sendo errado, sendo intuitivo, não tendo amparo bíblico, não tendo reflexão adequada sobre a Sagrada Escritura, porque a pessoa não tem condições de manejar bem a palavra da verdade, até porque não teve tempo para aprender, aquela vida é destruída. Esse moço, ele foi aconselhar uma moça que tinha um namoro extremamente conturbado. Terrível namoro da moça. Qual o conselho que ele deu? Case-se com esse homem. E ela se casou. O casamento dela durou alguns meses apenas. E a sua vida foi destruída. O casamento é para sempre, por toda a vida. E ela estava lá agora vinculada a uma pessoa com quem ela jamais deveria ter se unido. E ela seguiu o conselho do pastor. Qualquer pastor um pouco mais experiente diria: não se case com esse moço. E aconselhou a se casar. E aquela vida se comprometeu para sempre. Por isso, o pastor não deve impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. Aqui no texto, a impressão que nós temos, se os irmãos lerem o capítulo em casa com mais calma, os irmãos verão que existe permeando o texto uma preocupação moral muito grande aqui, uma preocupação com a conduta do pastor. Quando o apóstolo Paulo, portanto, menciona não impor as mãos precipitadamente sobre alguém, parece que a preocupação dele é impor as mãos sobre pessoas que estão vivendo no pecado. É possível, se alguém impõe as mãos sobre uma pessoa precipitadamente, é possível que esse pastor que faz isso erre. E erre porque acaba impondo as mãos sobre alguém que não é moralmente capaz para realizar aquela função. Quando nós olhamos, se os irmãos virarem a página um pouquinho antes e verem aí como deve ser o diácono, 1 Timóteo 3, versículo 10, o texto diz assim, isso falando não sobre pastores, falando sobre diáconos. Note, também sejam estes primeiramente experimentados. A palavra significa provados, submetidos à prova. E, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Para ser diácono, antes de impor as mãos sobre a pessoa para que ela seja um diácono, é necessário colocar essa pessoa sob supervisão. Ver como ela age, ver como ela vive. E depois, percebendo que essa pessoa é irrepreensível, então sim, nós vamos impor as mãos sobre ela para que ela exerça o diaconato. E se é assim com o diaconato, muito mais com o pastor. Então o apóstolo Paulo sabe disso. Então ele diz para Timóteo, olha, cuidado ao investir alguém num ofício dentro da igreja. Cuidado ao dar a alguém autoridade dentro da igreja. Não seja precipitado nisso. Não seja afoito nisso. Pode acontecer de chegar alguém e ter muito carisma, ter muitos diplomas,
ter uma simpatia muito grande, as pessoas serem atraídas por aquele caráter, por aquela pessoa, por aquele jeitão de ser. E você então se deixar levar pelas aparências e dar àquela pessoa um cargo de responsabilidade, de liderança dentro da igreja, agindo precipitadamente. Não faça isso. Aguarde. Observe a pessoa, supervisione a vida desse indivíduo. Se ele for irrepreensível, então sim, você pode impor as mãos sobre ele. Irmãos, muita gente ruim quer ser pastor. Muita gente ruim quer ser líder da igreja. Muita gente ruim. Sabe por quê? Porque os homens maus, presentes nas igrejas, o joio no meio do trigo, os lobos no meio do rebanho, eles querem uma posição de privilégio para que possam praticar as suas sujidades numa posição de maior conforto, sem serem incomodados por uma liderança. Eu sou a liderança. Quem vai me incomodar? Quem vai me incomodar? Na torre da posição em que eu me encontro, eu estou seguro diante de todos. Eu posso continuar praticando a minha vida de sujeiras. Eu posso continuar fazendo todo o mal que eu faço. E se alguém descobrir e vier falar comigo, a minha própria posição me serve como escudo. Eu vou dizer o quê? Você está se levantando contra o ungido do Senhor. Você tem que tomar cuidado antes de falar essas coisas, porque isso é muito sério, você está atacando um homem de Deus. E a pessoa anseia por essa posição, a pessoa anseia por esse status exatamente para isso, para que possa ver uma vida de podridão numa segurança maior. Por isso o apóstolo Paulo diz: não imponha a mão sobre ninguém precipitadamente. Não faça isso. Seja cuidadoso. Avalie com moderação, com calma. Observe a pessoa. Porque essa pessoa a quem você vai impor as mãos, essa pessoa sairá. E ela realizará um ministério. As pessoas confiarão nela. As pessoas ouvirão a voz dela. As pessoas seguirão o conselho dela e serão enganadas, destruídas, exploradas, conduzidas por caminhos de destruição e miséria que não tem mais retorno. Nós temos que ser muito cuidadosos nisso. Nós temos que observar com bastante atenção as pessoas que nós chamamos, que nós convidamos para compor o quadro de pastores que vão liderar o povo de Deus. Isso é uma grande responsabilidade. Há muita seriedade nisso. Nós temos que avaliar a realidade da conversão da pessoa. Primeira pergunta que se faz a alguém que quer ser pastor, a primeira pergunta: você é crente? Claro que sou, quero ser pastor. Não perguntei se você quer ser pastor. Perguntei se você é um crente. Sim, claro que eu sou crente. Como foi que você nasceu de novo? Como foi que você se converteu? Quando foi que você teve noção da sua miséria, da sua pecaminosidade, da sua vileza e se rendeu aos pés de Cristo? Na verdade, quando a minha mãe estava grávida, alguém olhou para ela e falou: o fruto do seu ventre será um grande homem de Deus. Olha, o que a sua mãe escutou quando ela estava grávida não nos interessa. As coisas que disseram para sua mãe quando você estava na barriga dela, isso realmente não tem relevância nenhuma para nós. Nós queremos saber como foi que você teve consciência da sua pecaminosidade e vileza, da sua miséria e da sua perdição. E desesperado você se lançou aos pés do Salvador e pediu que Ele o socorresse. Quando foi que você nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, você não é ovelha. Se você não nasceu de novo, você não pertence ao Senhor. E se você não pertence ao Senhor, você não pode pastorear o aprisco do Senhor, as ovelhas do Senhor.